Bom dia a todos, eu sou Hélio do Prado, do Centro de Cana, do Instituto Agronômico de Campinas, e trabalho na área de pedologia, classificação de solos. Hoje o nosso dia será em termos de classificar os solos dos principais classes que ocorrem na região de Piracicaba e do Brasil, porque a variação de solos na região é muito grande e representará o que ocorre em outros locais pedologicamente. Eu agradeço o convite da Potafós para mostrar os solos da região de Piracicaba. Esse perfil de solo, nitossolo vermelho, antiga terra roxa estruturada, ocorre em relevo movimentado, com declive relativamente acentuado, de 5 a 10% em geral. Na classificação de solos existe uma hierarquia: ordem, subordem, grande grupo, subgrupo, família e série. Observe que existem 14 opções de ordem. No caso, nitossolo é uma delas, exatamente representado por esse perfil. Na subordem, geralmente utiliza-se cor, é uma cor vermelha, então nitossolo vermelho. No grande grupo, é a parte química pedológica do horizonte B. Como a saturação por base é alta, esse solo é eutrófico, então é nitossolo vermelho eutrófico. Para o manejo de solos é necessário que se classifique o solo em pelo menos 3 níveis, ordem, subordem e grande grupo. Porque 2 níveis você não tem muita informação para manejo. Por exemplo, nitossolo vermelho. Menor informação ainda se tiver só a ordem, nitossolo. Atualmente, a Embrapa classifica o solo, desenvolveu o sistema brasileiro até o nível de subgrupo. O subgrupo considera, se todas as características forem de um mesmo solo, o solo é típico. Mas se houver alguma para um outro solo, ele é intermediário. Por exemplo, se existisse uma camada aqui fofa, embaixo desta, dura, uma camada então aqui latossólica, esse solo seria classificado como nitossolo vermelho eutrófico latossólico, porque existe um horizonte existiria um belatossólico aqui. A família considera principalmente o caráter álico, a textura, no caso solo com muita argila, muito argiloso, e o tipo de horizonte A. Esse horizonte A, sendo relativamente claro, ele é classificado como moderado. Se ele fosse muito escuro, do tipo da cor da fita, e tivesse 25 centímetros, seria achernozêmico, desde que seja, e é o caso de ser eutrófico. Se fosse distrófico, seria aproeminente. Então, seria esse caso as opções de horizonte A. E na série é o manejo que você dá ao solo. Mas, como eu disse, a Embrapa não está ainda no nível de série como a classificação dos Estados Unidos. Ela está no subgrupo. Futuramente, com mais pesquisa, ela vai chegar dentro do nível de série como os americanos. A principal característica do nitossolo vermelho é apresentar cor homogênea ao longo do perfil, com um ligeiro tingimento de escuro da matéria orgânica no horizonte A, certo fendilhamento, devido à CTC um pouco mais elevada. A CTC um pouco mais elevada significa que o solo racha. Se for muito alta, ela racha muito, mas no nitossolo é essa feição. É um solo que você não vê a rocha, ele é relativamente profundo. A textura, o teor de argila é muito alto, em torno de 60% no horizonte A, e perto disso, 60 e poucos por cento no B. Então é baixo o gradiente textural. Cor homogênea ao longo do perfil, mas a estrutura desse horizonte B, ela é prismática. Isso é uma característica dela, por isso que antigamente chamava estruturada. Esse prisma, ele tem a consistência muito dura, geneticamente, no B, não é compactação, porque é longe da camada arável. Então você tem grande consistência, você não consegue romper os agregados com força. Ao contrário de um latossolo, que seria muito fácil esse rompimento.
Outro aspecto que ele é complementar é a serosidade, esse brilho que tem no agregado. Quimicamente, esse solo é eutrófico, ele origina de basalto, é muito rico no horizonte B e no horizonte A também. A CTC dessa camada A é alta, em torno de 8, 7 centimol. No ambiente de produção, por exemplo, a cana-de-açúcar, esse solo é ambiente A1, é um dos mais produtivos. A maior limitação desse solo é a erosão. Por causa do declive acentuado, você vê inclusive a erosão de estrada. Ele tem uma erosão muito grande. A maior limitação do nitossolo vermelho é a erosão. Em termos gerais, as potencialidades são alta saturação por base, solo relativamente profundo, CTC dessa camada arazo alta, por isso que é qualificado como um dos melhores solos, o nitossolo vermelho, antiga terra roxa estruturada. Além das citadas potencialidades do nitossolo vermelho, deve-se considerar a boa disponibilidade de água em função dessa estrutura em blocos. Então, o nitossolo ele disponibiliza água por muito mais tempo do que um latossolo, porque realmente essa estrutura facilita a permanência da água por mais tempo. Outra característica desse solo, que ele é desenvolvido a partir do basalto. E um solo de basalto tem alto teor de ferro. Nós fazemos um teste com o ímã. Se o centro do ímã tiver a aderência da partícula, se o centro do ímã apresentar aderência da partícula, esse solo é de basalto, é originado de basalto. Então vou mostrar o teste. A amostra tem que estar seca e pulverizada. E você nota que o centro do ímã realmente tem aderência. Isso mostra que é de basalto. No próximo perfil, perfil 2, eu farei o mesmo teste. Você vai notar que o centro do ímã não existe essa aderência. Então, no topo, o solo é outro. Ele não é de basalto, e sim de material sedimento argiloso. Fazer matéria orgânica aumentar e via manejo no horizonte A, mas pedologicamente os melhores solos para disponibilizar água é com estrutura, porque a água fica mais tempo. O latossolo, você vai ver no próximo, ele esfarela, ele não consegue segurar a água por mais tempo.